Senhor, amados irmãos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos neste trimestre estudando a nossa revista, que ela traz o título Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. As nossas lições são 12 lições, né? São 12 lições nesse trimestre, ou melhor, 13 lições nesse trimestre, e nós vamos estarmos estudando aí sobre batalha espiritual nas nossas lições. A lição desta semana é a lição de número 3, do dia 20 de janeiro de 2019, é o primeiro trimestre do ano. Como falei, a nossa lição ela traz o título Batalha Espiritual, e a nossa aula ela tem o título também, que não está na nossa aqui eu costumo colocar aqui como capa da nossa videoaula, mas essa não está. Eu trouxe aí o título da própria revista, né? Então nós temos aí a nossa lição, ela traz o título A Natureza dos Demônios, Agentes da Maldade no Mundo Espiritual. Então nós temos aqui, nessa terceira lição, nós vamos falarmos aqui da natureza do anjo maligno, a natureza dos demônios, né? Potestade do mal. Sou seu irmão Cristo Edson, mais conhecido como Alba Edson Gomes Livramento é o meu nome, mais conhecido como irmão Edson. Mas é com esse nome aqui, Alba Edson Gomes Livramento, que você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Ajude a nossa divulgação aí desse nosso trabalho, clicando aí inscrevendo aí no nosso canal. Você se inscreve no nosso canal, compartilha, visualiza, manda para um amigo, um conhecido, um irmão em Cristo. Fazendo assim, você está ajudando a divulgação do nosso trabalho e também ajuda aí no crescimento da obra de Deus, no caso aí, em Escola Bíblica Dominical. Eu costumo dizer que a Escola Bíblica Dominical é um curso mini-teológico. Quem frequenta a Escola Bíblica Dominical está preparado para enfrentar esse mundo tenebroso na qual nós vivemos. Muito bem. Vamos ao texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer o seguinte: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado da terra, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Tá certo? Está aí a nossa leitura bíblica, o nosso texto áureo. Logo nós vamos falar da leitura bíblica. Agora a nossa verdade prática vai nos dizer: os demônios são os anjos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, Satanás. Então, os demônios são anjos que rebelaram contra Deus, seguindo o seu principal, o seu maioral, que foi Satanás. Ao longo da lição nós vamos falar de todo a sua origem, a sua natureza. Vamos falar aí
bastante sobre esse ser, né? Anjo do mal, os anjos do mal. Nós vamos estar falando aí durante a nossa lição. Muito bem. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Ela se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo do 7 ao 10. Não vou ler para ganharmos tempo, essa lição é bastante extensa e vamos aqui correr para tentarmos ganharmos tempo. Mas aconselho que você dê uma pausa no teu vídeo aí e leia, porque ela é bastante valiosa para o entendimento ao longo da nossa videoaula. Muito bem. Nós temos aqui 4 objetivos específicos, tá? São 4 os objetivos específicos da nossa lição. Então, no nosso primeiro tópico da nossa lição, e é o objetivo específico primeiro, que nós vamos apresentar a origem dos demônios conforme as Escrituras, tá? Então, nesse primeiro tópico aqui, o primeiro objetivo específico é apresentar a origem deles, a origem dos demônios conforme as Escrituras. O que a Bíblia fala sobre os demônios? Fala bastante? Fala? Não fala? O que acontece? O que a Bíblia fala? Então nós vamos falar sobre este assunto. Segundo objetivo específico, e também acaba sendo o segundo tópico da lição, nós vamos expor a respeito da batalha no céu. Vamos falar aqui a respeito da batalha no céu. Houve batalha no céu. A Bíblia fala que houve batalha no céu, né, na rebelião de Satanás. Terceiro objetivo específico, e se trata do terceiro tópico, vamos destacar o maioral dos demônios. Então nós vamos mostrar, né, perante a Bíblia quem é esse maioral dos demônios. E o quarto objetivo, mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. Muito bem, a opinião do professor também, nós vamos dizer aqui que nós vamos estar estudando sobre a demonologia, uma matéria da teologia sistemática que, com todo assunto doutrinário, tem elo com a teologia bíblica e a história da igreja. Tá certo? Então, queira ou não, né, quando fazemos um estudo sobre os demônios, nós encontramos na teologia sistemática, né, perante a doutrina, né, a doutrina bíblica, tem elo com a Bíblia, né? Tem elo, ou seja, existe ligação com a teologia bíblica e a história da igreja, porque nós vemos que lá no princípio o demônio, né, induziu a Eva. No caso, Adão foi expulso do jardim do Éden por causa da maldade, por causa que deu ouvido o demônio. A Bíblia fala na grande serpente, tá? A partir desta área de conhecimento, podemos compreender o que as Escrituras diz sobre o assunto, como os primeiros cristãos originais entendiam o tema e o processo que resultou a doutrina que conhecemos hoje. Por isso, o programa de leitura é imprescindível na vida de quem leva a sério o ministério do magistério cristão. Tá certo? Então aqui, na opinião do professor, ele está dizendo o seguinte: que a demonologia é uma matéria sistemática
doutrinária e tem elo, tá certo? Biblicamente com a história da igreja, tá? Então essa é uma realidade, é uma afirmação. Depois ele vai nos dizer, com base nisto, com base nesta situação que faz parte da história da igreja, a demonologia, ou seja, os demônios. Então, que essa é uma doutrina que faz parte. Então está dizendo que é importantíssimo compreender o que as escrituras dizem a respeito. E aí ele nos traz um alerta para que nós, cristãos, que levamos a sério o ministério do magistério cristão, termos ferramentas para combater esse mal, esse maligno, esse anjo mau que está, né, a todo instante com participação na história da igreja, tentando os santos. Tá? Então, o maior livro de combate desta doutrina é a Bíblia Sagrada. Depois tem aí muitos outros, né, digamos assim, livros de apoios bons que nos traz aí estudos extraídos da Bíblia, que nos dá alguns subsídios bíblicos para entendermos esta doutrina, né, demonologia, que se trata da doutrina dos demônios. Tá certo? Então, essa é a opinião do professor. Eu gastei um pouco de tempo aqui, porque fez necessário esse tempo gasto aqui para explicarmos um pouco a respeito, né, de estudarmos, no caso, esta lição, a respeito da demonologia, né, que é uma matéria existente, é uma matéria doutrinária, teologicamente. Tá? E na teologia bíblica, ela tem elo, ou seja, ela tem ligação com a história da igreja. Tá? Muito bem. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: a demonologia é uma parte da angeologia, a doutrina dos anjos, porque tanto demônios quanto anjos são criaturas espirituais e invisíveis. A presente lição pretende mostrar a origem, a natureza e os objetivos dos demônios e do seu maioral. Então, já falamos aqui nos objetivos específicos. Se prestamos atenção, falamos nos objetivos específicos o que ia falar esta lição. E no entendimento aqui na opinião do professor, eu fiz aqui menção sobre a demonologia. E no caso aqui da nossa lição, ela está separada. Na aula anterior nós falamos exclusivamente de angeologia, embora não foi esse o título da lição. Mas nós falamos sobre a natureza dos anjos e a beleza do mundo espiritual. Então, a lição passada ela tratou exclusivamente dos anjos bons, dos anjos de Deus. E a angeologia é uma matéria que estuda a doutrina dos anjos. Mas se estuda as doutrinas dos anjos, a demonologia também é uma doutrina dos anjos, sim, é verdade. Mas é uma doutrina dos anjos mau, dos anjos caídos. Por isso, dentro da angeologia foi extraído a matéria, a demonologia, né? Dentro
dentro da teologia sistemática, foi extraído aí o estudo da demonologia, que se trata dos estudos dos anjos maus, dos anjos caídos, dos demônios. Tá? Então, tanto um como o outro são anjos invisíveis. São anjos invisíveis. Mas, separadamente, tem aí a sua doutrina, os seus estudos. Muito bem, vamos aqui à nossa lição. A origem dos demônios. Aqui nós temos 3 subtítulos. Vamos falar sobre os anjos caídos e os demônios. A expulsão do querubim ungido. E o terceiro subtópico, os demônios na cultura pagã. Os anjos caídos e os demônios. Eles são os restantes dos anjos que seguiram Satanás após a sua rebelião contra Deus. Então sabemos que eles são os anjos caídos que seguiram Satanás após a rebelião contra Deus. Onde foi essa rebelião, irmão Edson? Vamos para frente. Fica conosco aqui e você vai aprender, ou se você já sabe, vai confirmar o que você já sabe. Tá? Nós vamos falar mais para frente onde foi essa rebelião. Tá certo? Aqui eu coloquei, acrescentando aqui essas referências bíblicas com esse parágrafo. Quando diz o seguinte: na rebelião nos céus, Satanás arrastou consigo uma multidão de seres angelicais. Isso está escrito em Mateus, no capítulo 25, e o versículo 41. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. E depois organizou sua própria corte de anjos caídos, distinguindo-os em principados, potestades e príncipe das trevas e hostes espirituais. Tá? Em Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Esses são os que estão sob ou debaixo, sob a liderança de seu chefe principal, Satanás, o único que recebe a menção específica na Bíblia. Por que ele é o único que recebe a menção específica na Bíblia? Porque foi ele que originou a rebelião nos céus. E agora você já sabe onde foi a rebelião. Tá? A rebelião foi nos céus contra Deus. A Bíblia fala que ele rebelou contra Deus porque ele queria ser adorado, ele queria receber honras. E Deus não dá a honra a ninguém. Muito bem. Segundo subtópico, a expulsão do querubim ungido. A Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios. Mateus capítulo 12, versículo 24 e o versículo 25, capítulo 25, versículo 41, como falamos anteriormente. No princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, o qual era o selo da simétrica. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, capítulo 28, e o versículo 12 ao 15, vai falar sobre o querubim ungido. Então, Satanás, ele era um anjo de luz, né? E por isso vem o nome dele, o Lúcifer, que era um anjo de luz e fé. Lúcifer, né? Satanás traz também este nome. Então, ele era um querubim, e nós falamos sobre quem eram o querubim na lição passada, que era um anjo que trata exclusivamente da adoração
Então ele, vendo o Senhor Deus sendo adorado, ele queria receber também a adoração. E aí ele começa a guerra, né, lá no céu. E Ezequiel fala do assunto. Pode estar lendo lá, você vai estar vendo essa referência. Muito bem. Dando continuidade. Ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías capítulo 14, versículo do 12 ao 15, também vai falar sobre o assunto. Com sua queda, saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. Vamos falar sobre isso também. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas, versículo 6. Está aí, né, nosso segundo subtópico, falando aí sobre a expulsão do querubim ungido, né? Detalhes segundo a Bíblia. Vamos ver? Apesar de a Bíblia não fornecer detalhes sobre os demônios, essa passagem bíblica pode apontar a sua origem, tá? Então, apesar de a Bíblia não fornecer detalhes sobre os demônios, essas passagens bíblicas podem apontar a sua origem. Quais as passagens bíblicas? Essas que nós lemos, tá? Nós vamos ver em Mateus, como eu já falei, capítulo 12 e o versículo 24 vai falar sobre o maioral dos anjos, o maioral dos demônios, perdão, que é Satanás. Capítulo 25, versículo 41 também vai falar. E lá em Ezequiel, no capítulo 28 e o versículo do 12 ao 15 vai falar sobre, né, a rebelião, né, quem era Satanás, né, antes de ser expulso do céu. Depois em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 25, vai falar que ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. E aí com ele vai mostrar aí que saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião, os anjos que concordaram, que, né, andaram de mãos dadas com o inimigo das nossas almas, tá? Foram expulsos. A Bíblia vai dizer que 1/3 dos anjos foram expulsos com Satanás. E aí vai dizer, como já falamos, que a Bíblia não fornece muitos detalhes, mas dentro desses versículos já dá para a gente entender a origem de Satanás. Os demônios na cultura pagã. Os termos grego traduzidos por demônio no Novo Testamento são daimonion, de demônio. Um Deus, Deus D minúsculo, um Deus, uma divindade. Ou seja, demônio é um Deus, uma divindade do mundo pagão. Tá? Então, quando fala cremos em Deus, eles creem também no seu Deus. Só que o Deus minúsculo, o Deus de letra minúscula, a divindade pagã, para designar os deuses pagãos. Podemos ver no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Tá certo? E daimon, um espírito mau, que vem de demônio. Tá? Os demônios foram posteriormente concebidos como seres espirituais intermediários, bons ou maus. Ou seja, os anjos e os espíritos malignos. Então, por isso, eles receberam o nome de demônio. E nós vamos ver mais na frente, eu vou estar trazendo uma leitura que não diretamente da nossa lição, mas faz parte da doutrina dos demônios, que nós vamos ver que eles foram rebaixados de anjos, né,
anjos caídos, ou seja, de anjos para demônio. Nós vamos ver isso mais para frente. A natureza inconsequente desses espíritos os associa com o mal, com toda a maldade do mundo. Então, por causa da sua natureza, associa diretamente com o mal, e essa é o desejo do inimigo, é fazer o mal. Na síntese do tópico 1, podemos dizer que os demônios são anjos que acompanharam o querubim ungido, acompanharam o querubim ungido, quando este foi expulso em rebelião contra Deus. Eles rebelou contra Deus e foi expulso do céu, e com ele um terço dos anjos que aderiram a ele. Aqueles que aderiram a ele, a Bíblia fala que foi um terço dos anjos do céu. Muito bem, na batalha no céu, vamos falar 3 subtópicos, também o arcanjo Miguel e o dragão, a expulsão de Satanás, e vamos falar sobre a vitória final sobre Satanás. Miguel é anjo, o príncipe dos filhos de Israel, na qualidade de arcanjo, e lidera na qualidade de arcanjo, e lidera uma guarnição angelical. Também assunto da lição anterior, falamos sobre Miguel. E aqui também traz a referência de Daniel no capítulo 10, versículo 13 e o versículo 21. Daniel capítulo 12, versículo 1 e Judas, versículo 9. Tá? Aí uma imagem, aí no caso, representando o arcanjo Miguel. O dragão é identificado com o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. E aí você vai ver no versículo 9, versículo 9 da leitura bíblica em classe. Em uma referência à serpente no Éden, a Gênesis capítulo de número 3, versículo do 1 ao 4, versículo 13 ao versículo 15. Tudo isso do capítulo 3 do livro do Gênesis. Uma imagem representando aí a grande serpente, a antiga serpente. Podemos ver aqui nesta imagem, aqui na parte superior, no lado direito da imagem, uma representação aí de uma serpente, de uma grande cobra. Nós vemos aqui alguns raios com asas aqui, mais no alto aqui do lado esquerdo, e nós vemos aqui a representação de uma grande cauda, de uma grande cauda. Você pode ver nesta imagem aí, como se fosse um raio, e dando forma, um formato de uma serpente. Por isso, a Bíblia fala que o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Então se trata do mesmo ser. Tá bom? Vamos adiante. Miguel é mais poderoso do que o dragão, pois peleja pelo poder de Deus e justamente com os seus liderados expulsa Satanás e seus anjos do céu. Apocalipse capítulo de número 12, versículo 8. Não que os anjos estão no céu e pode expulsar. Está dizendo que de lá do céu, Miguel expulsa Satanás, Olha, Miguel é mais poderoso do que o dragão, pois peleja pelo poder de Deus e justamente com seus liderados expulsa Satanás e seus anjos do céu. Então, de lá do céu, Miguel e seus liderados, os anjos, na qual está sob a sua liderança, eles ordena, expulsa Satanás em qualquer situação
aqui ou onde for, ele tem este poder. Muito bem, o versículo que nós lemos, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, no caso aqui ao 9, vai nos dizer o seguinte: então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Pois é, ele não prevaleceu e nem mesmo o seu lugar se achou lá. Por quê? Porque ele foi expulso. Vamos ver o que aconteceu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então os anjos que aderiram a ele, a rebelião, também desceram, foram precipitados. Quando falam em precipitados, eles foram jogados, eles foram empurrados, digamos assim, né? Expulsos de lá. Tá certo? Muito bem. Aí, né, representando aí Miguel pisando aí a cabeça da grande serpente. Tá? Expulsão de Satanás, segundo subtópico. Essa passagem é muito disputada pelos expositores bíblicos e há diversas interpretações. Nesta guerra escatológica, há os que acreditam que se trata da queda original de Satanás, e outros afirmam que não há ligação com essa queda. Outra interpretação é que Satanás teria acesso ao céu ao céu antes da ascensão de Jesus. O argumento usado se baseia em algumas passagens do Antigo Testamento. 1 Reis capítulo 22, versículo 23, Jó capítulo 1, versículo 6 ao 9, depois capítulo 2, versículo 1 ao 6, e Zacarias capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. De uma forma ou de outra, a derrota do inimigo já está decretada, conforme revelou o próprio Senhor. Tá? Então, no caso aqui, o que mais interessa é que a derrota dele já foi decretada. Independente dos estudos que são feitos, interpretações, né, não vai mais trazer ele para a presença de Deus, porque ele não tem mais perdão para ele. Então, a sua derrota já foi decretada. Então, ele já é um derrotado. Todo crente lembra disso. Satanás não tem poder sobre a sua vida, desde que você é um servo de Deus e anda na presença de Deus. Então, Deus cuida de você. Ele cuida da sua vida. Muito bem. Quando diz, o Senhor Jesus fala que a derrota foi decretada, ele diz: eu via Satanás como um raio cair do céu. Lucas capítulo 10, versículo 18. A expressão eu via diz respeito a uma ação contínua, e isso mostra que Jesus contemplava em visão a queda de Satanás, enquanto os 70 pregavam o Evangelho. Né? No caso aqui, os 70 que ele enviou de 2 em 2 pregava o Evangelho, e Jesus tinha esta visão lá que ele, né, estava vendo a derrota, né, do inimigo. Aí nesta imagem a expulsão de Satanás do céu, conforme fala em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, né? E aí o Senhor Jesus aparece lá no
no vídeo, né, na parte superior esquerda do vídeo, neste caso aqui, os seus anjos separadamente com os anjos malignos, Satanás, né, a grande serpente, representando aqui um anjo caindo, e 1/3 dos anjos, conforme a Bíblia, separando aqui nesta imagem aí a queda de Satanás. Muito bem. Terceiro subtópico, a vitória final. Vai nos dizer que a batalha no céu, a vitória final sobre Satanás. A derrota final de Satanás, na verdade, teve início com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, a ascensão de Jesus. A partir daí, as acusações do diabo contra nós caíram por terra, porque quem nos justifica diante de Deus é o próprio Cristo. Romanos, capítulo de número 5, versículo 1 e capítulo 8, versículo 33. Nós vemos aqui, nesta seta, mostrando o mérito da vitória, porém não cabe ao arcanjo, pois ele sempre atuou em nome do Senhor. Judas, versículo 9, tá certo? Então, está aqui, mais uma vez, mostrando a vitória aqui sobre Satanás, né, e o arcanjo Miguel nesta ajuda. Muito bem, vamos adiante. Mais adiante, o diabo é amarrado por 1000 anos para finalmente ser lançado no lago de fogo, como fala no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 3 ao 10. Diante das arremediadas do adversário, sejamos valentes e confiantes na pronta intervenção, na pronta intervenção divina, pois tem nesta luta uma gloriosa promessa. Então, a promessa foi feita, esta referência de Romanos capítulo 16, versículo 20, nós vemos aí a gloriosa promessa que foi feita ao povo de Deus. Então, podemos declarar nesse tópico aqui, a síntese desse tópico, dizendo o seguinte: a batalha no céu ocorrera entre o arcanjo Miguel e o dragão, o próprio diabo. Então, Miguel lutou, né, com ordem de Deus, sim, ele expulsa Satanás dos céus. Terceiro subtópico, o maioral dos demônios. Também temos 3 subtópicos: a serpente, Satanás e o diabo. Aqui nós vamos tratar de um único ser, mas separadamente tem aqui as suas versões. O termo dragão é drakon em grego e é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras hebraicas como Tani e Leviatã, cujo sentido é diversificado como monstros, animais do deserto, serpente. Tá? Aqui nós vemos no livro de Jó, no capítulo de número 42 ali, se não me falha a memória, nós vemos lá, 42 acho que é, ou 43, uma coisa assim, vai falar sobre o grande Leviatã, né? Que é um animal feroz, né? das águas, né? É um crocodilo, digamos assim, é um animal muito feroz. Então, o dragão, né? Por isso vem aí o termo dragão, é de um animal feroz, né? E é isso que representa Satanás. No Novo Testamento só aparece em Apocalipse, e aqui é chamado de
o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. A serpente que enganou Eva é o próprio Satanás. Então é a mesma serpente que enganou Eva é o próprio Satanás. Nós vemos lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 4, depois versículo 14, versículo 15. Tudo isso no capítulo 3 de Gênesis. Ele é perito em enganar, como fez com Eva e ainda hoje está. Esta é uma de suas especialidades, segundo ao Coríntios, capítulo 2, versículo 11 e capítulo 11, versículo 3. Então nós vemos aqui que é uma especialidade do demônio, é o engano, tá? Segundo subtópico, Satanás. Vamos ver quem é ele. Já falamos que se trata da mesma pessoa, mas está dividido aqui em título, né? Então vamos estar falando. Não é possível destacar todos os nomes do inimigo de Deus e do seu povo. O nome mais conhecido vem do hebraico Satã, Satanás, adversário, né? É no prólogo do livro de Jó que Satanás aparece pela primeira vez como ser espiritual que acusa o justo diante de Deus. Conhecemos a passagem na qual ele acusou a Jó. Diante de Deus, as Escrituras o revelam primeiramente com nome pessoal, quando induz o rei Davi a fazer o recenseamento. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 1. Tá? Então nós vemos aqui o rei Davi, né, aqui fazendo a leitura, né, da Torá. No caso aqui ainda não era a Torá, mas aqui era o livro da lei. E aqui ele chama o seu soldado, né? E conhecemos toda a passagem, e aí ele Satanás, a Bíblia fala que incitou ele, né? Ele deu ouvido, não que ele estivesse desviado, né? Quando qualquer um servo de Deus dá ouvido à voz do inimigo, pode estar fazendo besteira, tá? O inimigo pode usar. No caso aqui, Davi, né, deu ouvido e acabou fazendo, e Deus puniu. Nós conhecemos aí qual foi a devida punição. Por 3 pecados Deus mostrou para Davi que ele escolhesse, e nós sabemos do resultado. Ele diz que pelas suas misericórdias, que eram muitas, ele escolheria, né, cair nas mãos de Deus. Tá certo? Muito bem, vamos adiante. O diabo, vamos falar. O termo grego diabolos, né? Caluniador, é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Satã, adversário. Então, quando fala em caluniador, você está falando do adversário, do povo de Deus, do adversário de Deus. O termo vem do verbo diabolo, acusar, difamar, enganar, provocar um desacordo. Então, quando há uma provocação, que não há acordo, tem mão demoníaca, tem mão diabólica ali. Tem coisas que está ali. Quando vem para acusar, quando está difamando, quando está enganando, provocando alguma coisa, pode saber que tem a mão dele. A especialidade dele é enganar e acusar. Versículo 10 da leitura bíblica em classe. Jesus disse que a essência da natureza dele é a mentira. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que seria o diabo. Ele foi
homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8 e o versículo de número 44. Tá? Então, vemos aqui o que o Senhor Jesus falou a respeito dele. Sua habitação ainda não é o inferno, ele ainda será lançado nesse lugar. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Está escrito lá. Então, é isso que se fala a respeito do diabo. Tá? Então, é isso. Na síntese do tópico, nós podemos dizer o seguinte: há muitos nomes que a Bíblia dá ao inimigo: serpente, Satanás e diabo. Então, há muitos nomes. Entre eles está esse aí, serpente, Satanás e o diabo. Se trata da mesma pessoa. Vamos ao tópico 4, o poder de Jesus sobre os demônios. Aqui nós temos 2 subtópicos no contexto bíblico e vamos falar sobre o triunfo de Cristo. No contexto bíblico podemos dizer o seguinte: olha, há relativamente poucos registros sobre os demônios no Antigo Testamento. A Septuaginta traduz 4 termos hebraicos por daimonion, ou demônio, e um por daimon. Isaías 65, versículo 11. A tradição judaica considera os demônios como anjos caídos, que se uniram a Satanás na rebelião contra Deus. Então, nesse caso aqui, os demônios são identificados no Novo Testamento como os espíritos imundos. Vemos lá em Lucas, capítulo 4, em Apocalipse, capítulo 18, e os espíritos malignos. Vamos ver em Lucas, capítulo 8, versículo 2. Eles são malévolos, males, de mal, malévolos. Podem entrar nas pessoas, Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 26, nós vemos, e acusar todo o tipo de doença, e causar, todo tipo de doença. Lucas 9, 39 ao 42. Embora nem toda a enfermidade seja de origem demoníaca. É bom a gente saber disso, que nem toda enfermidade tem a origem no demônio. Lucas capítulo 13, versículo 32. Tá? O triunfo de Cristo. A vitória preliminar de Cristo sobre Satanás começa na tentação do deserto. Jesus já começa ali em Mateus capítulo 4, versículo 11, já derrotando Satanás, porque quando ele não fez a vontade dele. Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. João capítulo 16, versículo 11. Mesmo assim, ele continua se opondo à obra de Deus. Mesmo assim, ele continua se opondo à obra, e fazendo tudo isso que eu acabei de dizer para os amados irmãos. Muito bem. Ô Lídia, liga a tomada que estava aí, por favor. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui. Desculpa aí, amados, porque eu estava gravando e meu computador acabou desligando aqui porque tiraram ali da minha tomada. Muito bem, vamos lá. Senhor, Satanás acusou diversos infortúnios ao apóstolo Paulo, com o espinho na carne, segundo os Coríntios capítulo 12, versículo 7, e o impedimento nas jornadas ministeriais, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Nós não devemos ignorar as suas astúcias. Ele é acusador, desde o princípio ele está para acusar.
No caso aqui, nesta imagem, podemos ver aí, Jesus em breve, né, esmagará, né, a cabeça da serpente. Tá? Nesta imagem, conhecemos essa passagem bíblica e podemos, né, entender. Síntese do tópico. Em seu ministério, Jesus demonstrou seu poder sobre os demônios. Em todo o momento ele estava vencendo. Podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: os demônios são reais, são espíritos maus e imundos, o oposto dos anjos. Então, os demônios é o oposto, ou seja, o opositor dos anjos de Deus. Jesus é a única garantia de que eles não podem contra nós. Antes, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos será dano algum. Né? Então, em Jesus nós temos o poder para pisar serpente e escorpiões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos conceda uma semana maravilhosa e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Que Deus abençoe.